Eu quero propor uma reflexão com vocês a respeito de onde estão os nossos valores, né? Porque assim, principalmente agora, final de ano, vai começar essa roda da fortuna aí, todo mundo gastando tudo em shopping, consumindo pra caramba. E será que é realmente disso que a gente precisa? E que atire a primeira pedra aquele que nunca desejou ver a moda do momento. Esse hábito de consumo que a gente conhece hoje, na verdade ele teve início lá no fim do século XIX. Por esse modelo industrial prosperar, de produção em série, larga escala, eles precisavam fazer com que as pessoas sentissem a necessidade de consumir aquilo, porque senão esses produtos ficariam encalhados nas prateleiras. E foi aí que veio o boom dessa sedução na publicidade, né? Então, gente, vamos parar pra pensar. Uma coisa é fato. Esse consumismo desenfreado, ele tem deixado a gente num estado permanente de ansiedade. A gente já vê a brusinha lá do Instagram e já quer igual. E fica achando que aquilo é o que vai te trazer felicidade. E aí você comprou e aí, foi feliz, minha filha? Eu tenho certeza que não. A nossa felicidade não está relacionada com aquilo que a gente consome, nem com a marca X, nem com a marca Y. E muitas vezes, inclusive no meu caso, era um grande ralo energético que eu tinha, era um ralo de dinheiro. Antes de você se deixar levar pelo impulso do consumo, tenta quebrar aquela lógica que foi imposta na sua mente. Esquece propaganda, para e olha pra você. Será que eu realmente preciso disso? Será que isso vai me trazer felicidade? Quais são os impactos negativos desse produto para o meio ambiente e para outras pessoas que estão trabalhando nessa cadeia produtiva? Eu já fui muito assim de comprar por impulso e eu fazia isso, na minha cabeça eu entendia que essa atitude era um jeito de eu me presentear pelo esforço que eu tinha, era um mérito pelo trabalho que eu realizava. Que na verdade era uma fuga. Consumir tinha que ser um ato pensado para as nossas necessidades e não como um substituto para a falta de tempo, para a falta de saúde, de dedicação. O buraco é muito mais embaixo e a felicidade não está em nenhum produto. E para você lidar com esse monstrinho que talvez exista aí dentro de você, existem muitas possibilidades que vão além dessas gôndolas de supermercado, das lojas no shopping. Tente se descobrir, tente olhar mais pra dentro de si. Faça experiências, invente um novo hobby, aprenda um novo instrumento, faça uma declaração para sua avó, customize uma roupa, coloque sua criatividade para funcionar. E outra coisa que pra mim fez muita diferença é que hoje em dia, sempre quando eu vou consumir alguma coisa, eu tento colocar o meu dinheiro onde eu sei que estão os meus valores. Por exemplo, se eu sei que a loja tem um trabalho escravo por trás na cadeia produtiva, eu não quero incentivar isso. Então por que eu vou dar dinheiro para uma empresa que compactua com esse tipo de atitude? Eu não vou fazer isso. É muito ingênuo a gente pensar que os nossos atos pessoais, eles não vão interferir na vida de mais ninguém. E eles vão muito. E essa lucidez pela redução de consumo, ela tem que partir primeiro da gente. Não é ficar esperando essas grandes corporações tomarem uma super atitude que vai mudar tudo. Não. E esse consumidor cada vez mais consciente, ele vai passar a procurar novas alternativas de mercado que vão corresponder com as necessidades dele, mas ao mesmo tempo elas vão ser menos nocivas para o meio ambiente e para a sociedade como um todo. E isso é incrível. A compra ela é um ato social. E antes de sair por aí querendo comprar tudo, pare e pense um pouco. Primeiro, você já pode usar aquilo que você já tem, você pode trocar com suas amigas, você pode pegar emprestado, você pode fazer você mesmo. Tem muitas opções. E vamos trocar, vamos doar, vamos customizar. E se for para comprar, vamos tentar comprar do pequeno, valorizar o local. Vamos em brechós, bazares. Tem muita alternativa de economia massa e que ajuda geral. Não deixe com que o consumo te tire do centro da sua própria vida e que a sua vida vire propaganda. Repense tudo.